Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos conversar de remédios para diabetes e aqui mais especificamente vamos falar da glimepirida, que também é conhecida pelo seu nome comercial de Amaryl ou Betis. Vamos entender como este remédio funciona no seu corpo, quais as dosagens, indicações e efeitos colaterais. Então vem comigo neste vídeo e roda a vinheta. Bom, pessoal, é sempre importante quando a gente conversa aqui neste canal sobre remédios, eu reforçar que estes vídeos são explicativos e que a indicação de uso e o acompanhamento clínico precisa ser feito em consulta com o médico. Isso é muito importante porque vocês precisam sempre ter isto na cabeça. Então, sabendo disso, vamos então falar da glimepirida. Este remédio, ele pertence à classe de medicações chamadas de sulfonilureias. E esta classe de remédio, basicamente, o que ela faz no nosso corpo? Ela vai ajudar a estimular mais o nosso pâncreas a produzir e secretar mais insulina, lá naquela região das células beta do pâncreas, das ilhotas de Langerhans. E com isso, então, o nosso corpo vai saber lidar melhor com o aumento de açúcar no nosso sangue, que nós chamamos de hiperglicemia. E aí, por conta, então, deste mecanismo de ação, a gente consegue entender melhor que este remédio vai conseguir atuar no diabetes tipo 2 e não no diabetes do tipo 1, porque no diabetes do tipo 1 o nosso pâncreas já não consegue mais produzir e secretar insulina. Já no diabetes tipo 2 nós até conseguimos produzir insulina, mas existe aquele mecanismo de resistência periférica à atuação da insulina que acaba prejudicando e aumentando o açúcar no seu sangue. Então, bem sabendo disso, a gente então agora consegue entender melhor porque a indicação de uso e tratamento para este remédio principalmente é para o diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que acomete a maioria das pessoas adultas. E as apresentações deste remédio são em comprimidos de 1 mg, 2 mg e 4 mg. As doses usuais para adultos, elas vão oscilar entre 1 e 4 mg. Doses um pouco maiores do que esta podem até ser indicadas pelo seu médico, mas geralmente as dosagens usuais são estas que eu falei para vocês. E normalmente pelo tempo de efeito e o modo de atuação deste remédio, o seu médico vai indicar você tomar ele junto com refeições, preferencialmente o café da manhã ou o almoço. E o aumento de doses, ele pode sim acontecer. Então, geralmente vai se iniciar com dosagens mais baixas, entre 1 e 2 mg, e depois a gente vai escalonando a dosagem com o passar de 1 a 2 semanas. Mas e aí, você tá gostando desse vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. E também então já se inscreve no canal, deixa seu like neste vídeo e me segue também lá no Instagram. Feito tudo isso, então vamos continuar com o vídeo. Então, como a gente percebeu, o modo de atuação deste remédio, ele também, consequentemente, pode ter um pouco mais de risco de fazer hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no seu sangue. E aí, então, eu vou falar agora para vocês de alguns sinais e sintomas relacionados com a hipoglicemia. Então, se vocês tiverem uso deste remédio e de repente começar a sentir mal-estar, suadouro, sensação de fome intensa, náuseas, vômitos, visão turva, sensação de que pode desmaiar ou até mesmo a sua cabeça ficar mais confusa, se você sentir tudo isso, é importante sim você medir a sua glicemia neste momento, porque se ela estiver abaixo de 70 mg por decilitro, isso então vai ser um quadro de hipoglicemia. E esse valor que eu falei para vocês é um valor de corte geral, mas com certeza tem pessoas no começo do tratamento que podem sentir estes mesmos sintomas com valores um pouco mais altos, porque o corpo delas estão mais acostumado com valores de glicemias mais altas. Então, até o corpo dela se ajustar, pode ser que ela tenha estes sintomas com valores um pouco mais altos, como por exemplo 80. Mas é claro que nestes casos, para você fazer essa conjuntura de sinais e sintomas e valor de glicemia, é importante sim você passar em consulta com o médico. E se você estiver com a glicemia baixa, com estes sintomas, é importante você fazer então a ingesta de açúcar de alta
alta absorção, como por exemplo, água com uma colher de chá de açúcar refinado ou chupar uma bala. E também precisamos ter especial atenção para o uso deste remédio em pacientes idosos, em pacientes que têm disfunção dos rins ou do fígado, porque tudo isso pode ser mais exacerbado. E é importante também eu falar aqui com vocês de algumas situações ou adequações no seu dia a dia para você evitar o risco de hipoglicemia com este remédio. Então a principal situação é a seguinte: você vai fixar o horário para tomada deste remédio, como por exemplo, o café da manhã. Então é importante você não exagerar muito na refeição no café da manhã e da mesma forma também que você não pode pular esta refeição, porque senão vai acontecer sim maior risco de hipoglicemia. Então é importante você ajustar as suas refeições no dia a dia e não pular refeições. E desta forma você vai conseguir minimizar estes riscos. E da mesma forma que se você não costuma comer muito no café da manhã ou costuma pular muito o café da manhã, isso eu vejo muitos pacientes que fazem isso, aí então é interessante você optar por fazer uso no horário do almoço. E também existem algumas classes de remédios que podem aumentar um pouco o efeito da glimepirida, como por exemplo, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, que é a classe do captopril, enalapril, ramipril, os beta-bloqueadores, que é a classe do atenolol, propranolol, carvedilol, e também, em menor grau, os inibidores de bombas de prótons, e aqueles remédios para o estômago, como por exemplo, omeprazol, esomeprazol, entre outros. E nestes casos, isso não indica que você precisa parar estes remédios, e sim que requer um pouco mais de atenção. Os efeitos colaterais, os mais comuns, são quadros de hipoglicemia. E por isso, então, a gente tem que ficar atento às questões de situações que eu falei ali para vocês anteriormente. Outro efeito colateral que pode acontecer com o passar do uso a longo prazo deste remédio é o ganho de peso, tá? Porque, infelizmente, todo remédio que estimula a produção de insulina, ele pode fazer sim, infelizmente, que você ganhe um pouco de peso com o passar do tempo. E outros efeitos colaterais que são menos comuns são sensações de azia, náuseas, vômitos, dores na barriga, sensação de visão turva, sensação de estômago estufado, e as reações alérgicas com o uso deste remédio são muito raras. E o uso em mulheres gestantes e pacientes que estão em amamentação só podem ser feitos com indicação e acompanhamento do seu médico. Pessoal, e lembre-se de deixar seus comentários me falando se você usa este remédio, se você tem efeitos colaterais ou não, porque eu vou tentar o máximo possível responder todos eles. E lembre-se que neste canal nós temos diversos vídeos explicativos de remédios. E se você quiser procurar alguma explicação de medicação, você vem aqui no YouTube e digite meu nome, Júlio Massal, e coloque o nome do remédio, de preferência o nome genérico. E se você quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui, mas aqui em cima eu vou deixar um vídeo de alimentos que favorecem e melhoram a sua saúde. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. E não se esqueça de deixar seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.